autoestima, não sei para vocês sobre o que está ligado à autoestima. Geralmente a maioria das pessoas aí tem a autoestima como estética, como aparência, aquela coisa de esporte, de corpo bonito, não é? De cabelo sempre feito, enfim, muita gente liga a autoestima só à aparência, né? A autoestima, esse é um dos aspectos da autoestima, o cuidado da aparência. Mas existem muitas outras coisas que estão aí correlacionadas também à autoestima. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre como tudo isso começa, que é lá na infância, né? Então, no nosso desenvolvimento é que a gente vai formando a nossa autoestima, quem a gente é hoje, né? O que nos constitui hoje de segurança, aceitação, amor próprio, de respeito. Então, isso tudo começa lá na nossa infância. Essa semana aqui no meu Stories, eu se amar, né? Principalmente se amar. Lá nos meus stories dessa semana eu fiz uma pesquisa e quando eu fizer a pesquisa eu fico muito feliz quando vocês respondem. Quando vocês verem lá uma pesquisa, por favor respondam, me ajuda muito até para trazer aqui material para a gente estar refletindo. A maioria das pessoas, se eu não me engano, 60% marcaram que não são satisfeitas com quem se tornaram, com os adultos que se tornaram hoje, não amam, né? Não sentem orgulho de ser quem são quanto adultos. Então, a gente vê aí que como a autoestima afeta a vida das pessoas, né? A nível de frustração, a nível de aceitação própria, né? De curtirem, né? De amarem quem são, de se constituírem enquanto adultos. Então, a gente vê como que isso afeta as pessoas, a maioria, 60%. Então, desde quando a gente é bebê, a gente já começa a desenvolver a nossa autoestima, não é? Quando a gente é bebê, a gente tem uma fase de satisfação, que é quando o neném chora, que recebe o cuidado, que recebe o colo, o afeto, não é? A consideração do afago, do acolhimento. Então, esse é o início de tudo. Ali a nossa autoestima começa a se formar, né? O senso de cuidado, de amor vem daí, desse aconchego, desse cuidado, não é? E isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo, nos meses de bebê, né? Do recém-nascido até bebê 1 ano, 2 anos, isso vai se constituindo dessa forma. Enquanto não há linguagem, né? Uma linguagem mesmo estabelecida pela fala, o choro reflete muito essa necessidade de atenção, de cuidado, de amor. E à medida que isso é sanado, né, esse afago vem do cuidador, né, da mãe, do pai, do responsável que cuida, essa autoestima vai se solidificando. E quando chega na primeira infância, a criança já tem uma tomada de consciência de si mesmo, ela já olha para o mundo e ela já tem uma noção que ela é uma pessoa inserida num contexto, que existe o fator externo, que existe a comunicação, né? Que existem os relacionamentos, que há essa troca de relacionamento. Então, na primeira infância, a criança já entende isso, já tem essa tomada de consciência. E através do amor, do cuidado, da aceitação, ela preenche essa necessidade de se afirmar, de se sentir aceita, de se sentir segura. Então, olha para a sua infância aí agora, né? Não sei o quanto você lembra da sua infância, mas olha para esse momento aí agora, vamos refletir e pensa, né? Como que foi essa sua primeira infância? Como que isso te afetou, né? O que te afetou na sua primeira infância em relação ao amor, a cuidado, a autoaceitação, não é? Será que tem alguma coisa aí que reflete quem você hoje, quem você é hoje? Né? Será que existe algum atravessamento aí que vem desses anos, né, em que você se entendeu por gente, se entendeu no mundo e buscava sempre aceitação? Porque criança é assim, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, pessoal entrando agora. Vamos compartilhar aí, chame seus amigos. Então, quando a gente é criança, pode perceber que a criança dá uma florzinha, a criança faz um desenho de coração, faz um desenho dizendo que é ela, o pai e a mãe, né? E aqui, olha o que eu fiz. Não sabe escrever, mas já comunica
através desses desenhos, desses símbolos, que quer se sentir aceita, que está ali, né? Olha, meu afeto está aqui por você, né? Então tem essa troca, a criança quer esse sentimento, essa confirmação, ela sente essa necessidade. Então isso é na primeira infância. Quando chega na idade escolar, logo após a primeira infância, por volta dos 6, 7 anos, a criança já entra numa outra fase, que é a fase da escola, né? Onde ela é aceita, se sente aceita, né, pelo seu meio social ou não. Isso também vai influenciar, deixa de ter só a influência dos pais, dos cuidadores, daquelas pessoas que constituem o seu vínculo social em casa, e passa também a ter esse canal, essa rede social também na escola, né? E como ela é recebida nesse meio começa também a afetar a formação dessa autoestima, que tem a ver com se sentir amado, né? Com autorrespeito, com autocuidado, com a autorresponsabilidade, porque a autoestima também envolve, né, o contexto de ser responsável por si mesmo, ser responsável por suas escolhas. Então tá tudo muito interligado, isso tudo afeta a nossa vida de alguma forma. E quando chega nesse ambiente escolar, isso é mais forte, porque há ali também a relação com as outras crianças, e isso mexe muito, né? Esse contexto de ser aceito ou não nas brincadeiras, nos trabalhos escolares. Entra a questão da aprovação e desaprovação, que na escola isso é forte, não é? Tanto na parte intelectual quanto na parte do comportamento. Você é aprovado ou reprovado, né? Dependendo do seu comportamento, das suas notas. Então a criança fica nessa luta para ser aprovado o tempo todo, aprovado pelos professores, né? Aprovado e querido pelos colegas, aceito. E isso constitui também a formação da autoestima. Através desse contexto ali, a gente vai criando quem a gente é hoje, né? O quanto que isso afeta, né? Junto também aí a carga em casa. Por isso que é tão importante as palavras que se falam em casa para as crianças, né? É muito importante como se fala, como se conversa. Se a criança chega com um problema, como esse problema é recebido pelos seus responsáveis, com conversa, com acolhimento, com reprovação, né? Enfim, com silêncio ou com uma resposta pesada. Como que é isso nessa dinâmica dessa criança? Isso tudo vai afetar, né? Por isso que é importante aí um diálogo, uma reflexão com a criança, fazer a criança refletir no que aconteceu, que problema foi esse, por que ela fez aquilo, né? O que incomodou. Então essa investigação junto à criança é muito importante antes de você tomar uma atitude, porque às vezes em terapia a gente vê muito isso, como às vezes palavras, atitudes ficam marcadas, né? Se tornam feridas no adulto. Essa questão aí mal resolvida de verbalização, de um comportamento, de uma reação dos pais, do responsável, isso afeta demais. Então, você é adulto agora, olhe para as crianças aí da sua casa e façam com que elas se sintam seguras, né? Reafirme o que elas são, as habilidades que ela tem. Isso é muito importante. Então, aí depois desse contexto da escola, que é grande demais, né? É longo, vai da alfabetização ao ensino médio, é um caminho, uma jornada grande. Então, muitas coisas se constituem nessa sociabilização dessa criança, desse jovem, não é? Que vai afetando aí, mas com essa ideia de aprovação e reprovação, não é? Tanto no comportamento com os professores, com os funcionários, com os colegas de turma, né? E isso vai formando quem nós somos hoje. E isso mexe muito com uma questão chamada autenticidade, porque às vezes a pessoa deixa de ser ela mesma para ser aceita por um grupo. Olha que coisa interessante. E a partir disso, dessa preocupação de ser parte de um grupo, às vezes de deixar de fazer o que você quer, o que você acha que vai ser melhor para você, o que vai te fazer bem, vai te trazer maior bem-estar, você escolhe fazer o que a maioria quer, não é? Então aí você está meio que deixando um pouco a sua identidade. Claro que a gente tem que ser flexível,
né? Não pode ter essa rigidez do querer sempre, mas mexer de forma a comprometer a sua autenticidade, quem você é, isso causa uma perda existencial, né, da pessoa. Depois de um tempo ela passa a não saber mais quem ela é, o que ela quer de fato, né, o que é melhor para ela, e são heranças que a gente vai trazendo da juventude, da infância, que quando a gente às vezes é adulto a gente perde essa independência, essa autonomia, né, de escolher o que quer, fica sempre ligado no outro. Eu vou saber primeiro o que os meus pais querem, o que o meu esposo quer, o que meus amigos querem, para me fazer igual também, ou para mim ir do mesmo jeito, né? Já é por causa dessa condição estabelecida de ser aceito, né? Tem muito disso também. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando aí para vocês. Espero que vocês... Eu não tenho no Facebook, tá dando problema, gente. Desculpa. Eu não tenho como usar o fone porque eu tô em 2 aparelhos ao mesmo tempo, tá? Desculpa, não tem como. E aí, isso vai se constituindo, né? Esse adulto. Então, às vezes, a gente olha para quem a gente é agora e pensa: poxa, eu podia ter escolhido tantas coisas diferentes, tantas coisas que eu deixei de ser, de escolher, de decidir, por estar preocupado em ser aceito. Tem muito disso, né? Em relação à autoestima. Então, são coisas aí ligadas à nossa construção, quanto infância, quanto juventude, não é? Que a gente vai se perdendo existencialmente aí nesses caminhos. E isso traz muitos impactos, muitos fenômenos vão se desenvolvendo na nossa vida em relação quando a gente não se sente aceito. Quando a gente desenvolve essa relação de consideração negativa, de que não se é amado, de que não se é aceito, de que não é inteligente, de que não é capaz, às vezes as pessoas crescem ouvindo isso, né? Essa repetição, isso se torna verdade. Porque se alguém da sua confiança, da sua relação de afeto, diz que você não é capaz, diz que você é uma pessoa burra, que você nunca vai conseguir dar certo, né? Que não é amado, que não é querido, isso vai afetar um ser humano em vários sentidos da sua vida, né? Aí vem situações de insegurança, situações de ansiedade, situações de desconforto, fica desconfortável de estar no meio de um monte de gente, fica sempre na defensiva, sempre rígido, né? Nas escolhas, em estar junto aos outros, fica desconfortável, né, em decidir as coisas, a pessoa se torna muito indecisa. Então, olha quantas coisas provém aí da situação ligada à autoestima, né? Tudo isso vindo da constituição da vida. E não tem como desconstruir isso de uma hora para outra, né? A gente vive nesse mundo imediatista que parece que a gente toma um remedinho, uma pílula mágica e tudo se desfaz de um dia para o outro, não é bem assim, né? Há quanto tempo, às vezes, a nossa história de vida vai trazendo essas situações que abalam nossa autoestima, que enfraquecem a autoestima, tornando uma baixa autoestima, né, que é o nome certo, e dessa forma a gente vai trazendo aí contextos negativos para a nossa vida também, né? Essa perda de identidade, esse desvio de autenticidade, né? Essa desconstrução, a gente passa a viver o que todo mundo vive, o que todo mundo quer, né? E acostuma com isso. E chega um momento que às vezes a pessoa se olha e se vê no meio de todo mundo, mas não sabe exatamente o que ela é, o que ela quer fazer, né? Mexe com a liberdade de você ser quem você é, né? E as pessoas têm muito medo, a gente ouve muito isso. Mas se eu não for o que todo mundo quer que eu seja, ninguém vai gostar de mim. Existe muito isso também na baixa autoestima. Mas aí vem a situação do pensamento. Mas quantas pessoas vão gostar de você, você sendo quem você é de verdade, né? Será que não vai ser melhor você ser quem você é e abrir possibilidade para que as pessoas gostem de você do jeito que você é?
porque não tem como todo mundo gostar ou a gente conseguir dar conta de agradar todo mundo, né? Isso é impossível, é um desafio impossível, não tem como. Cada um tem a sua afinidade e a gente precisa estar em paz com o que a gente escolhe, né? Como é gostoso você conseguir ter paz com as suas escolhas, de você se olhar e se vestir como você gosta, comer o que você gosta, ir para lugares que você se sente bem porque é o que você quer. Então isso é uma constituição de segurança, de autoestima e está totalmente ligado à nossa existência, às nossas determinações enquanto seres humanos, como a gente vai se constituindo, né? Acho que é meio por aí. Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando muito aqui sozinha. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Tá certinho aí para vocês? Faz sentido o que eu tô falando aqui? Então é isso, gente. A autoestima está muito ligada a esse conceito de segurança, de se sentir seguro, né? Com quem você é de verdade, de sentir que você é capaz de realizar as suas tarefas, de realizar os seus sonhos, de ter a profissão que você quer, que você dá conta de ser quem você gosta de ser, né? Marcelo está comentando aqui que o papel dos pais é fundamental também. Exatamente, Marcelo, eu falei um pouquinho disso. Devemos preparar nossos filhos para o mundo real com muito amor, mas mostrando como é de verdade, exatamente. Com diálogo, né? Com amor, com respeito, demonstrando os sentimentos, como é importante demonstrar os sentimentos para as crianças, né? Quanto a criança é amada, quanto a criança é bem-vinda, quanto ela é aceita na família. Isso é muito importante, constrói adultos seguros, não é verdade? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos acrescentar para a gente enriquecer aqui todo mundo junto. Não é? Então isso afeta muito quanto adulto, né? E a autoestima ela se desenvolve até a maturidade, né? Não tem uma idade, ela está sempre em movimento. A hora pode estar baixa, a hora pode estar alta. Então isso é muito relativo, não tem uma estabilidade, sempre você vai estar com a autoestima do mesmo jeito, né? Porque a gente tem as inconstâncias, os desafios, as indeterminações da vida, que a vida não é rígida, ela é flexível, né? Então, isso afeta também os nossos momentos de autoestima. A Bruna está dizendo que tem uma aluna rejeitada pelo pai desde criança, no momento de crise de ansiedade, totalmente sem autoestima, se acha a pior pessoa, por isso a indicação da terapia e atividade física. Muito bom comentário, é isso mesmo, Bruna. Como que os adultos às vezes têm feridas, né, na alma, na existência, por conta da rejeição de pai, de mãe, de palavras muito pesadas, negativas, falta de afeto, e sempre a ajuda profissional é muito bem-vinda, né? A terapia, o tratamento psicológico, a atividade física ajuda demais. Eu já li um artigo falando sobre isso, que a atividade física também ela traz muitos benefícios para a questão de autoestima, de depressão, né? Muito bacana. A gente pode marcar uma live junto para falar sobre isso. A Solange aqui está compartilhando. Na minha infância não tive esta oportunidade de segurar, de saber seguir, exatamente. Então na infância, às vezes a gente não dá tanto valor, né? A gente não dá tanta importância à questão da infância, em pegar o filho, de formar preparar para que ele seja um adulto seguro, né? Um adulto que tenha responsabilidade com ele mesmo. Tem muito essa questão também na baixa autoestima, né, gente? Das pessoas assim quererem que o outro esteja sempre cuidando dele, né? Ai, mas ninguém cuida de mim, ninguém, né? Ah, eu não sirvo para nada, não sei o quê. É totalmente ligado à baixa autoestima, de querer que os outros sempre deem conta. Mas nós temos que dar conta de nós mesmos, ter essa responsabilidade com a gente, com a nossa vida, né? A Tati está falando aqui que os pais também sofrem outro impasse de querer proteger. Vejo isso em mim e nas atividades escolares, quando tem alguma competição
Sim, também tem essa questão, mas aí você está trabalhando a proteção, né? Trabalhando a segurança. Se essa proteção for de forma saudável, você tá acolhendo, né? Você está ajudando aí nessa questão de acolhimento à sua filha. Endorfina é um ótimo remédio contra a ansiedade, tenho experimentado todos os dias. Marcelo está em atividade física, ajuda muito a trazer essa segurança, essa sensação de bem-estar, né? De prazer, de se cuidar, de sentir o seu corpo trabalhando, o seu corpo se fortalecendo, né? Se sentindo capaz de algo por você, esse momento com você mesmo é muito rico. Você ter um momento de esporte, de lazer com você mesmo, isso, passar tempo sozinho, né? Isso é muito bom, autoconhecimento. Ajuda muito na autoestima também, maravilhoso. Sejam bem-vindos aí, pessoal do Face. E é isso aí, gente, é ter essa consciência, né? De que o autocuidado, de que o autorrespeito, que isso é preciso, né? Esse cuidado de si é necessário para que a gente tenha saúde mental, para que a gente consiga ir em frente. E às vezes a gente pensa assim, mas eu já passei por tanta coisa, né, que não tem mais jeito, já passei por tanta coisa, agora eu já sou adulto, né, vivi com isso a vida inteira, vou continuar assim, e mais carrega aquele sofrimento para sempre, né? Mas não, há como melhorar, né? Há como ter uma abertura para que as coisas se tornem diferentes, para viver outras possibilidades, outros caminhos, né? Se fortalecer enquanto adulto, enquanto pessoa. Há sempre um caminho de ressignificação que a gente pode estar fazendo. O papel da fé em relação à autoestima. Aí, Marcelo, a gente entra em uma outra questão, né? Mas tem também estudos, artigos científicos que mostram que a fé, né, tem um fator positivo em relação aí às pessoas, né? A autoestima, a saúde como um todo, né? Algumas pessoas fizeram essa pesquisa e tem esses dados aí de que a fé é positiva, né? De algum aspecto. Não me aprofundei na leitura, mas em algum aspecto para a vida do ser humano, de alguma forma. Então entra essa questão do cuidado de si, ser quem você quer ser, quem você é de verdade. Às vezes as pessoas têm medo de falar o que pensam e não ser aceito, né? E as pessoas não vão gostar de mim se eu falar o que eu penso, as pessoas não vão gostar de mim se eu rir do jeito da minha risada natural, ou se eu me vestir como eu gosto, as pessoas não vão me aceitar. Então a gente precisa ter essa consciência de que ser si mesmo é libertador, né? Ser quem você é de fato e se cuidar, buscar ajuda profissional para tratar essas questões, às vezes, que ficam em aberto da infância. Questões que machucam, né? Que ficam uma ferida aberta, algo latente, uma angústia em relação, né, a algo que foi dito, a algo que foi feito, mas que pode ser ressignificado em acompanhamento profissional, mudança de pensamento, né? Mudar a forma de pensar, né? Sobre dar certo, sobre se aceitar, né? Isso tudo é possível. Pensar mais positivo acerca de si mesmo, né? Desenvolver coragem, exercitar a coragem para que esse movimento aconteça. Que legal! O José Neto está falando aqui que ele não tive o mesmo cuidado com minha família, mas estou aprendendo com minha filha. Muito bacana, parabéns! É muito bom, né? É isso aí. Quando a gente consegue ter esse discernimento que, por não ter isso na infância, esses recursos emocionais desenvolvidos na infância, de olhar para a criança que tem agora, né, e dar isso, e fazer esse trabalho de construir uma criança saudável, segura. Às vezes as pessoas pensam que as crianças é só coisas materiais, é só dar brinquedo, só botar videozinho para ver, entreter, não é. Né? A criança tem é uma necessidade básica, a autoestima do ser humano. Isso já vem desde de recém-nascido, de bebê, mesmo de forma inconsciente. A criança já tem essa necessidade de se sentir aceito, né? De ser acolhido, de ser cuidado, de ter esse afeto. Então se faz muito importante esse trabalho, muito bacana.
Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Ana Paula Vidal, por que no puerpério as mulheres renunciam a si próprias, a baixa estima é visível? Porque eu acredito que esse momento é um momento de entrega para o outro, né? Para esse filho. E é uma questão mesmo muito complexa, porque a gente vê essa anulação de identidade, né? Autoestima, acho que é isso que a gente está falando aqui de uma forma objetiva, falando assim diretamente. A autoestima também tem essa ligação com o cuidado de si, né? Então, no puerpério, isso é muito visível, né? É muito latente, porque é a anulação da identidade, a mulher está ali se anulando, porque tem um ser que está necessitando dela ali 24 horas, 48 horas por dia, né? E abala mesmo, né? Existem mulheres que têm crises existenciais, crises de identidade, de falar, eu não sei mais nem quem eu sou, né? Parece que está no instinto de querer cuidar, né? De precisar cuidar e mais nada. Parece que é meio isso, né, Ana Paula? Pelo menos é a impressão que eu percebo. Essa questão aí meio que é de identidade mesmo, eu vejo dessa forma. Anulação de identidade pelo cuidado do outro. E às vezes o adulto, independente do sexo, faz isso, né? Por conta da baixa autoestima, ela se anula por causa do outro, né? Tem muito disso, e por tempo indeterminado. Não só na mãe tem um pouco disso, depois que a criança se torna mais independente, vai retomando a sua rotina, né? Mas na baixa autoestima há também a pessoa que se anula pelo outro, se anula pelo parceiro, se anula pela amizade, e tá sempre ali colocando alguém acima dela, né? Não que tenha que ser egoísta, mas olhar para si também com um olhar de cuidado, de que pode, né? De se permitir. Isso também é bem importante. A Solange também está falando, tive a oportunidade de mudar, dando oportunidade aos meus 2 filhos, pessoas fortes, seguras e com um coração lindo. Muito bem, parabéns, Solange, é isso mesmo. Não há, assim, às vezes as pessoas repetem a história com os filhos, né? Mas como é bom quando há essa percepção de fazer diferente, de mudar, né? De querer fazer diferente com os filhos, para que não haja essa repetição aí de falta, né? De afetividade, essa construção bacana aí acontece de fortalecer o emocional da criança, muito legal. A Tati aqui acho que tá concordando comigo, que passa a ser mãe, deixa de ser mulher e deixa de ser uma pessoa, né? Olhar para isso e pensar também que precisa ter um momento para ela, né? Quando as crianças começam a ficar mais independentes, a buscar tempo para si sempre que der, né? É um desafio, mas olhar para esse momento seu, se cuidar, fazer uma atividade física, cuidar da aparência, cuidar da saúde, não é? Sempre muito importante. Muito bem, gente, todo mundo participando, muito feliz, viu? Muito bacana. Podem mandar aí os comentários de vocês, a gente vai falando. A live depois vai ficar gravada, se vocês quiserem compartilhar. E a gente precisa também, eu queria deixar essa mensagem, de ser positivo com o outro, né? De estar, às vezes a gente nem percebe as coisas que fala, mas ser positivo, falar palavras de apoio, de suporte, palavras positivas, de incentivo, né? A gente está num momento, principalmente agora, tão conturbado, tão incerto, e como é bom ouvir algo fortalecedor, né? Algo que acrescenta, que dá esperança, né? Que constrói aí um caminho de motivação. Então isso é muito bacana, a gente precisa exercitar, né? Essa coisa do demonstrar o afeto, de fazer com que o outro se sinta seguro perto da gente, se sinta querido, né? Isso é muito importante. A gente está aí no finalzinho do Setembro Amarelo e fica aí a deixa, né? Como é importante a gente fazer o outro se sentir querido, especial, ouvir o outro, né? Reforçar o quanto ele pode, dar força para as pessoas realizarem os seus sonhos, como isso é legal,
como é bom ser um ajudador, um acolhedor do outro, né? E existem pessoas que desenvolvem, né, ansiedade, depressão também por questões de baixa autoestima, de perder o sentido, né, de olhar para si e não conseguir se achar mais, né, dentro de si, na sua existência. É uma situação que a longo prazo pode ficar, né, gerar uma patologia. Então é importante a gente olhar para a autoestima. Às vezes as pessoas pensam que é bobeira, né, não levam a sério, mas é muito bom a gente parar um pouco também, se cuidar, olhar para dentro da gente, né? Eu gosto muito de falar isso nas sessões. Olhar para dentro, se perceber, se sentir como ser humano, suas necessidades, o que te deixa mal, o que não tá bom, né? Para poder trabalhar essas questões aí que às vezes estão ligadas a uma construção já desde criança, já desde de berço, né? Questões às vezes que ficam em abertos, mas quando adulto é possível lidar com isso, né? É possível fazer diferente. José Neto está aqui falando que passou a cuidar mais da autoestima quando a filha nasceu, que bacana, e ela te deu mais confiança. Olha, ser pai te deu mais confiança, né? Então, que fator importante. E é isso, é aproveitar as oportunidades que a vida vai colocando para exercitar a confiança, exercitar o amor próprio, exercitar o autorrespeito, não é? O amor próprio vem dessa responsabilidade, de se sentir responsável por si, por sentir necessidade de se cuidar, né? Aí que as coisas começam a acontecer. Se aceitar, né? Se sentir aceito por si mesmo, isso é extremamente importante também. Gente, obrigada, viu, pelos comentários. Fico muito feliz quando vocês falam aqui comigo, para mim não ficar falando sozinha, né? O que vocês estão pensando aí? Bota aí para mim, escreve aí, por favor. Usar empatia, certo, Marcelo? Exatamente isso. Ser empático, né? Com o próximo. Às vezes as pessoas vêm de uma construção existencial tão frágil, tão limitante, e a gente olha e não entende bem o comportamento daquele outro, né? Então, como é bom a gente ter empatia, às vezes é tudo que a pessoa precisa, de encontrar pessoas empáticas, não é? Só ela sabe o que ela passa, de onde ela veio, como ela se constituiu como um adulto, né? As dificuldades frente à vida. A gente tem uma realidade muito pesada, né? E muito, muito desafiadora. Então, quantas pessoas vêm de uma infância difícil, de uma infância onde ela não conseguiu adquirir recursos emocionais, né, para se tornar um adulto emocionalmente forte, e diversas coisas na vida às vezes pioram esse estado. Então, quando a gente se torna empático, com o olhar não de julgar, não de criticar, mas de se preocupar, né, em acolher, em cuidar dessa pessoa, cuidar no sentido de estar junto, né, de ouvir, de dar uma atenção, de ser uma amizade, às vezes já faz tanta diferença. Então, o fortalecimento da autoestima pode vir de várias situações, né? Pode vir de uma atividade física, como a gente já falou, de um acompanhamento psicológico, mudança de pensamento, né? Você desenvolver pensamentos que te fortaleçam, né? É muito importante essa questão de pensamento, porque às vezes a gente tem a tendência de sempre pensar coisas que nos limitam, né? Os chamados pensamentos sabotadores também, que limitam, que eles não vão dar um recurso para a gente sair daquela situação ou mudar, ou seja, de outra forma. Mas quando a gente começa a pensar de uma forma positiva, né, criando um movimento para a gente sair daquela situação, né, isso vai mudando o nosso comportamento. Né? O que eu posso fazer para me cuidar hoje? O que eu posso fazer para trazer bem-estar para a minha vida? Eu não estou me sentindo bem, né?
vou ficar aqui no quarto, enfim, aí começa a pensar um monte de coisa, o que eu posso fazer para sair dessa situação? Como eu posso lidar com isso hoje? Coisas pequenas, às vezes, que fazem toda a diferença, né? As coisas simples, que estão ali, às vezes, na nossa frente, no nosso cotidiano, né? É muito bem-vindo. Lourdes, desapegar da ditadura da beleza imposta pela mídia, ser diferente é lindo, muito bom. Muito boa a sua colocação, tem essa questão também, né? Muito bem colocado. Da ditadura da beleza que escraviza, né? Quanto sofrimento traz, principalmente para as mulheres. Né? Um padrão existencial, você tem que ter um determinado corpo, um determinado cabelo, se vestir de determinada forma, não é? Ter o rosto de tal jeito. Agora a gente está vendo essa harmonização facial, né? O que vai ser isso aí na vida das pessoas, né? Uma proposta de perfeição, uma proposta de perfeição inalcançável, né? E como que isso traz sofrimento para as pessoas, porque elas não se sentem capazes de se amar como são, né? Elas acabam se tornando uma outra pessoa. Esses dias eu estava até falando sobre isso, refletindo sobre essas questões estéticas, que às vezes a gente vê o antes e depois, e a pessoa perde a identidade dela, ela se torna uma outra pessoa. Né? A gente vê o rosto da pessoa antes e depois, é outra pessoa, não tem traço nenhum de antes. Né? Então, como que isso afeta o ser humano? Essa questão de se sentir aceito, de se sentir bonito, de se sentir bem com o que não tem, né? De querer algo que não tem para se sentir bem. Então, tudo isso é uma questão aí de relacionada, ligada à autoestima, né? Geralmente a baixa autoestima, quando você não tem essa felicidade de ser quem você é, né? E a gente tem que, sim, perceber que o diferente é belo, né? Ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém não se veste todo mundo igual, cada um é de um jeito, tem um cabelo, tem uma roupa, tem um rosto, né? Tem um modo de existir que é único, e quando a gente entende isso e tem uma tolerância quanto a isso, como é bom, né? Como é libertador a gente conseguir ser quem a gente é de forma feliz, em paz com a gente mesmo, sem se preocupar com a opinião dos outros, que é outra coisa também que escraviza muitas pessoas, né? Traz muita falta de paz, essa questão que inquieta muito, que é a crítica, né? O que os outros vão pensar, como os outros vão me tratar, se eu for do comportamento que eu gosto, se eu agir da forma que eu gosto, né? Essa questão de aceitação também, isso é libertador quando a gente entende que a gente pode ser a gente mesmo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem sem quem a gente é. Quando assumi meus cabelos grisalhos foi uma libertação para mim, tá vendo? Que bacana. Exatamente, porque é quem você é, né? É o cabelo que você tem, é como você é constituída na sua existência. E quando a gente se apropria disso, quando a gente percebe, tem essa consciência, né? De como é bom ser a gente mesmo, é realmente libertador. Alguma dica de filmes ou livros sobre esse assunto? Olha, eu tenho a dica do seriado, eu já até indiquei no meu feed, da Annie with Me. É uma série da Netflix, para quem ainda não assistiu, encantadora. Traz a história de uma menina que foi adotada por um casal de irmãos. Eles são irmãos, senhores, uma senhora e um senhor. Adotaram por engano essa menina. Não vou dar muito spoiler, não. Mas, enfim, ela passa a série toda às voltas com essa questão de autoestima, de ser aceita por esses irmãos, né? Pela questão social na escola, de como ela não era aceita, como ela lutou com isso. E quando ela começou a entender certas coisas, teve toda uma virada ali no contexto dessa série. Não vou falar muito não, vocês poderem assistir. Fiquei extremamente encantada, é muito boa essa série, no Netflix. Annie with Me. Alguém pode escrever para mim? O comentário aqui para mim tá muito pequenininho. Eu vou colocar lá no Stories, tá bom? Vou marcar lá no Stories essa série. Marcelo, recente que eu vi que eu gostei muito sobre essa questão foi essa série da Netflix, tá?
Vocês querem colocar mais alguma coisa? Pessoal aí do Facebook? Autoestima está relacionado à aceitação? Sim, está relacionado. Né? O autoestima, o nome já fala, né? Autoafeto, né? Autoamor, autoestima. Então tem tudo a ver com essa questão de aceitação, né? Mexe muito com isso. Quando a gente cresce inseguro, né? Sem se apropriar de quem nós somos, de se sentir bem com o que nós temos, quanto pessoas, com quem nós somos, mexe com certeza com essa questão da aceitação, né? Do que os outros vão pensar, se as pessoas vão me aceitar, se eu não fizer o que eles querem, né? Eu vou estar fora. Então tem tudo a ver. E quando a gente já tem uma autoestima equilibrada, a gente isso não tem tanta importância, né? Obrigada, Marcela, é isso mesmo. Luz está indicando ali, tia Luz. Tal pai, tal filha. Exatamente, não mole não. César, autoestima e autoconhecimento estão completamente relacionados. Se a autoestima é o quanto gostamos, respeitamos e confiamos em nós mesmos, o autoconhecimento é o que identifica tudo isso. Exatamente. O conhecer a nós mesmos, né, como eu falei já aqui, se olhar para dentro, né, saber quem somos, o que queremos, né, o que incomoda, em que a gente pode crescer, isso faz toda a diferença. Exatamente isso, né? Tá tudo interligado, todos os autos aí, autoestima, autoconhecimento, autorresponsabilidade, amor próprio, né? Autocuidado, tá tudo interligado, uma coisa depende da outra. Como recuperar a autoestima? A perguntinha aqui da Gisele. Então, Gisele, como que recupera a autoestima? Primeiro é preciso, né, fazer essa mudança de pensamento, que o pensamento que vai ir modificando esse comportamento, essas crenças, né, adquiridas com a infância, adquiridas no tempo aí da sua constituição, isso vai se rompendo com essa mudança de pensamento, né? Pensamentos positivos, pensamentos que tragam segurança, esse autoconhecimento, autocuidado, né? Muito importante, você olhar para você e sentir necessidade de se cuidar, né? De fazer uma manutenção na sua saúde, na sua aparência, né? Valorizar o que você é, né? Valorizar quem você é, que as pessoas que gostam da gente, de verdade, vão continuar gostando da gente, né? E quem não gosta vai dar lugar para outras pessoas que gostam. Acho que a gente precisa estar mais leve em relação a isso, né? Essa cobrança, essa coisa, esse medo do não aceitarem, né? E isso tá tudo muito junto. Então essa tríade não, né? Mais coisas aí nessa rede aí de conexões, de se amar, se respeitar, né? Ninguém é obrigado a fazer o que não quer, o que não gosta. Isso é uma violência de si, né? Às vezes as pessoas se autoviolentam, indo para lugares que não se sentem bem, né? Andando com pessoas que não gostam, fazendo tudo de uma forma muito obrigada, muito mecânica, né? Não se sentindo bem de estar ali falando aquilo, ou de estar fazendo alguma coisa, só para ser aceito, para ter essa troca, né? De estar ali para ser aceito, de andar com fulano para ser aceito. Então a gente está meio que se violentando com isso. Então quando a gente entende que a gente é o que é e está tudo bem, né? Eu preciso me amar, preciso me cuidar, independente do que as pessoas pensam. É um caminho aí para estar trabalhando essa autoestima. Existe o excesso de autoestima? Ter muita autoestima pode prejudicar? Aí eu acho que já é uma questão de narcisismo, né, Bruna? Quando a pessoa, essa coisa exagerada aí do eu me amo, né? Eu acho que isso já parte pro egocentrismo, pro narcisismo. Já segue esse caminho aí, já deixa de ser autoestima, porque a autoestima tem, né, aquele equilíbrio do se aceitar, do se gostar, né, do se cuidar. Eu acho que o que extrapola entra aí no egocentrismo. Pode prejudicar o comportamento da pessoa, aí ela já entra num outro viés, né? Prejudica no sentido de que às vezes pode afastar pessoas,
né? Pode se tornar egoísta, de não ter um senso de coletividade, de que outras pessoas estão ali também, né? Esse senso do coletivo, às vezes, pode ficar meio perdido, dentre outras coisas mais. Gente, estou muito feliz, hein, com vocês aqui, que bom. Eu não sei que horas tem, eu preciso encerrar às 7h20, vocês me falam a hora, por favor? Alguém tem algum tema aí para a próxima live? Alguém quer dar sugestão? Espero que tenha contribuído aí para vocês. Tenha feito sentido. Acho que eu deixei de falar algumas coisas, mas quando a gente fica ao vivo aqui é assim mesmo, dá um branco. Às vezes me dá um branco de estar ao vivo assim, né? Faz parte da existência, enfim. Não tem como dar conta de tudo, sempre, sempre, né? Obrigada, Marcelo. Vocês podem me informar a hora, por favor? Cezinha, valeu. Alguma pergunta para a gente finalizar? Gente, se cuidem, cuidem um dos outros, nós precisamos muito disso. Obrigada, Solange, que bom que fez sentido para você. Precisamos nos cuidar, né? Cuidado com essa coisa de achar que as pessoas precisam. Obrigada, tá na hora. Obrigada, gente, tá na hora. Vamos encerrando. A gente precisa ter esse senso de que a responsabilidade da nossa vida é nossa, não é? Nós precisamos dar conta de nos cuidar, de amar, né? De nos constituir pessoas seguras, felizes, identificar o que faz mal, o que fragiliza o nosso psicológico, o nosso emocional, não é? E fortalecer o que faz bem, né? Priorizar o que faz bem, priorizar o que traz saúde, priorizar o que fortalece a sua vida emocional, isso é muito importante, né? Quantas pessoas fragilizadas, quantas pessoas destruídas emocionalmente por palavras, por atitudes ao longo da vida, né? Fragilizadas, e precisamos atentar a isso, precisamos ajudar, acolher, não é? A vida fica muito melhor quando a gente faz isso. Obrigada por estarem aqui. Quando eu fizer stories lá, vocês me ajudem lá, respondam para a gente ter conteúdo aqui sempre ativo e a gente está sempre falando a mesma língua, viu? Obrigada aí pela participação de vocês no Instagram, no Facebook e até a próxima. Um beijo grande aí para todo mundo. Valeu a companhia, gente. Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente, pela companhia aqui no Face também, viu? Tudo de bom, até a próxima. Valeu aí pelos comentários, pela participação. Em breve teremos mais conteúdo aqui. Se quiserem me mandar aí perguntas, algum comentário no direct, fiquem à vontade aí no message, né, do Facebook, fiquem à vontade, tá? Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima.